Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. Estamos indo aí para a bateria número 9 aí de exercícios sobre assunto, tema e tese, não é isso? Tá, olha só. O que é que a gente tem feito nesse exercício aí, que a gente já fez um catatal, né? A gente está olhando fragmentos de texto e identificando aí qual é o assunto, o tema e a tese de cada um deles, né? Lembrando que verificar o assunto é ver sobre o que o texto fala, mas de uma maneira muito basiquinha, muito geral, muito ampla, né? Respondeu feijão com arroz aí, né? O tema, ele já especifica o assunto, então ele é menos geral, né? E a tese, lembrando, né? A tese é ver a opinião do autor sobre o tema, né? É sempre isso. Tese olha para o tema olha para o assunto, né? E quando a gente tiver aí um texto muito pequenininho, nem sempre a gente vai ter aí a opinião do autor aparecendo. Então a gente pode partir para um outro conceito de tese que muitos autores também olham para esse conceito, que é de ver qual é a ideia principal aí do fragmento, tá? A ideia principal do autor sendo veiculada no textinho que a gente vai ter na frente, tá? Tranquilidade? Certo? Então vamos lá, partir para a frase que a gente tem aí, que é a frase 41. Né, o texto 41. O texto 41 diz o seguinte: Sabrina Sato publicou em seu perfil no Instagram uma publicação, quer dizer, uma foto, onde se vê a barriguinha dos primeiros meses da gestação. E a barriguinha da mamãe, faltou um Mzinho ali, pá, da mamãe só cresce. Escreveu a apresentadora na legenda da imagem. Isso ela botou lá a foto e botou um textinho, né? A legenda é o textinho. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Qual é o assunto do texto? O assunto é essa madame aí, né? O assunto é a Sabrina Sato, né? O texto está falando da Sabrina Sato, não está falando do Jô Soares, do Faustão, não está falando do cara que vende pipoca na tua rua, né? Não é isso? Certo? Então aí o assunto é muito simples da gente verificar. Mas o que ele está falando sobre a Sabrina Sato? Que agora ela é costureira, está fazendo tricô, crochê, como é que é a história? Que ela está cozinhando muito bem, né? Que ela arruma a casa muito direitinho, como é que é? O que ela está fazendo aí agora? Que ela, né, saiu da TV, agora está pulando de parapente, como é que é? Ah, aí a história é a de ela estar grávida, né? E ela ter postado lá a foto, né, da barriga, né, nos primeiros meses de gestação, não é isso aí? Então a gente bota aí ou gestação ou gravidez de ou da Sabrina Sato. Aquela japonesinha, que não é japonesinha, brasileira, mas tem traços orientais, que trabalhou no Pânico, na Record, então, enfim. Foi ex-BBB, né? Quer dizer, é uma ex-BBB, foi do BBB. Enfim, lá no comecinho do BBB, os primeiros BBBs, não lembro qual foi, mas não, enfim, não importa. E aí, então, em cima disso, né, já que a gente especificou aí o assunto, né, temos aí já o tema com a gravidez dela, qual é a tese? A tese aí é a questão de ela ter publicado a foto, né, no perfil do Instagram. Então a gente coloca em cima disso, porque não tem muito o que fazer, é muito mais resumir a ideia principal aí. Sabrina Sato, posta, publica, divulga foto da barriga de quê? De chope? De cachaça? De verme? Não, né? Barriga de gravidez ou da gravidez no Instagram. Imagina a barriguinha de verme, ó, que bonito, né? Bom, enfim, aí tá o que a gente tinha que anotar. Tá claro isso? Tá? Questão do que ela escreve na legenda, lá na postagem, né? E onde foi a postagem, onde foi até razoavelmente interessante, uma rede social específica, né? O Instagram.
Então dá para mencionar aqui sem nenhum problema, tá? Então, mais uma vez lembrando, essas aí são as informações que a gente tinha que colocar para assunto, tema e tese do texto 41. O que eu tenho que lembrar vocês é o seguinte: se você não escreveu com essas palavras, né, já estava fazendo aí antes de eu resolver, mas o conteúdo é a mesma coisa, né? Apresenta aí a mesma informação, então tá tudo certo, tá valendo, tá? A maneira de a gente redigir às vezes pode mudar um pouquinho, troca uma palavra aqui, outra ali, né? Mas tem que informar a mesma coisa, tá? Tem que ter o mesmo conteúdo. Então 41 foi isso, partiu 42. 42 diz: a Portela definiu o enredo do carnaval de 2019. Né? A escola vai levar para Sapucaí a brasilidade, né, essa cultura brasileira, e o legado, né, o caráter brasileiro e o legado da cantora portelense Clara Nunes. O título do enredo da carnavalesca Rosa Magalhães é o seguinte aí: na Madureira moderníssima, eis sempre de ouvir cantar um sabiá. Né? Então vamos lá. Portela, só para localizar, né, para quem desconhece, quem é do Rio de Janeiro vai saber. Portela é uma escola de samba do Rio de Janeiro, né, localizada onde? Localizada em Madureira. Né? Madureira é um bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, quem conhece está tranquilo. Né? Certo? Então, começando pelo feijão com arroz, né, e já perguntando pelo assunto, do que é que o texto está falando? O texto está falando do que ou de quem? Está falando da Portela. Certo? Então a gente começa por esse basiquinho aí, né? Que é o mais geral, é o mais basiquinho, é o mínimo que a gente tem para responder. Certo? Tá falando Portela, né? Escola de samba. Tranquilo? Tá? Esse O aqui parece um A. Portela. Tá, beleza. Então vamos lá. Mas o que é que está sendo falado sobre a Portela aí? Está falando do Carnaval 2019, não é isso? E está falando do enredo, né? Falar do enredo é falar do tema do Carnaval, né? Certo? Então, é o Carnaval. Vou botar. Vou botar aí só Carnaval 2019 da Portela, que a gente fica mais livre ainda para falar da tese ampliando isso aí. Carnaval 2019, ou de 2019, tanto faz, da Portela. Né? E o Carnaval Carioca, a gente sabe, é na Sapucaí, também chamado de Sambódromo, né? Passarela do Samba, por aí vai. Né? Né? Bom, qual é a história aí da tese? A tese é que o enredo da Portela, né, o enredo, o tema, vai homenagear quem? A cantora portelense Clara Nunes. Né? Então a tese é: Portela homenageará homenageará falta um A aqui. A cantora Clara Nunes, que nasceu em 1942, morreu em 1983, a gente não precisa botar isso, né? Clara Nunes, no tema do enredo, ou no enredo, tanto faz, do Carnaval de 2019.
né? Já tem um tempinho isso, já rolou, já foi, mas não importa, o que importa é a gente saber olhar para o texto, identificar do que ele está falando, qual é o tema dele, né? Qual é a tese, qual é a ideia central. Né? Aqui é muito mais ideia central do que opinião, porque não tem opinião sendo veiculada aí, certo? Tranquilo? No todo não tem. Então era isso que a gente tinha que anotar sobre a 42. 42 tranquilo? Então, de novo lembrando, se você anotou de outra maneira, né, redigiu de outra maneira, mas diz a mesma coisa, tá tudo ok. 43 então. 43 diz o seguinte: as estratégias comerciais que as campanhas de marketing elaboram para as empresas, né, tá falando de marketing, tá falando de propaganda, não é isso? Tá falando de estratégia de propaganda para as empresas. Tá. Tendem a apelar ou para o emocional ou a moda, ou para o status social de prestígio, para tentar seduzir o público consumidor. Além, é claro, de jogar com uma expectativa de futuro chamada sonho. Né? Então vamos lá. Qual é o assunto desse texto? O assunto desse texto é marketing. Para quem? Para empresas. Ou marketing de empresas, tanto faz. Então vamos lá. O assunto basiquinho é marketing. Vamos deixar assim miudinho. Marketing ou propaganda, né? Não se esqueça que marketing é propaganda, né? Publicidade. Para você não esquecer. Só que vamos lá, é marketing para quem? É propaganda para quem? É marketing para empresas. Então aqui a gente já pode anotar isso como tema. E já estamos fazendo isso. E aí qual é a tese do cara aí? A tese dele tá aqui, ó. Vou riscar em vermelho no texto. É ver estratégias, é observar que as estratégias elas focam no emocional, focam na moda, né? No emocional é sensibilizar, pegar ali a pessoa, né, nas questões que são mais sentimentais, no sentido não choroso da coisa, né? E ou ainda apelar para o status social de prestígio dela, né? Porque propaganda tem que seduzir o público, né? E é claro, ainda mexe com a questão do sonho, né? Então, toda estratégia comercial tem que pensar nisso, numa diferente, né? Nesse caso aí, sendo para empresas, tá? Você tem que tentar seduzir, envolver, fazer com que a pessoa compre a sua ideia. No caso aí de empresas é comprar um produto, né? A gente quando conversa com pessoas também, a gente tem estratégias para ver se a pessoa compra a nossa ideia, né? Senão a conversa acaba, né? Senão a conversa acaba, morre o assunto, né? Dá todo mundo tchau, benção e vai embora, certo? Toda conversa envolve já habilidades de sedução. E numa estratégia de venda mais ainda. Mas enfim, vamos lá. Como é que a gente vai anotar isso tudo? Estratégias de marketing empresarial focam no emocional, na moda, no num status. Status é posição social, né? Numa posição social maior e nos sonhos
né, ou futuro das pessoas, né, para ver se consegue, né, converter tudo isso aí em compra, né? Quer dizer, em venda, né? Fazer as pessoas comprarem. Beleza? Então a gente deu uma sintetizada na ideia principal aí que o autor desse texto colocou aí, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá aí de novo, né? Se você anotou com palavras diferentes, não tem problema, desde que diga a mesma informação, tá? 43 fechou? Partiu 44? 44 então. 44 diz o seguinte: a lei número 4.734, todas as leis são numeradas, né, e datadas, aí vem de 4 de janeiro de 2008, né, já, velhinha já está indo aí para os seus 15 anos, é a lei que proíbe o uso de telefone celular e outros equipamentos eletrônicos em sala de aula. Então a questão da proibição aí de celular, né, e equipamentos eletrônicos em sala de aula é já, né, algo que está em lei desde 2008. Né? Quem quiser depois confere lá, vê se é realmente esse número de lei, se não alterou o número da lei. Às vezes dá uma alterada, né? Mas é raro alterar. Muito raro. Né? Não sei que faça uma lei nova. Mas enfim, qual é o assunto aí? O assunto é a lei número 4.734. 4.734. Né? E aí, qual é a situação do tema aí? É uma lei proibitiva, né? Tema: proibições na lei 4.734. Né? Se quiser, pode botar um ano aí, né? De 4/1 de 2008, 4 de janeiro de 2008. Começaram o ano já bombando, não é isso? E a tese? A tese não é exatamente uma tese, mas vamos pegar a ideia principal aí, né? A lei 4.734 é a que regula, no caso proíbe, né? Proíbe, ou é o que trata da proibição de uso de celulares e eletrônicos, demais aparelhos eletrônicos, em sala de aula ou nas escolas, né? Mas principalmente sala de aula. Certo? Tranquilo? Beleza? Tá? Aí não tinha muito o que fazer, não tem opinião, ela só está descrevendo o que é que faz a lei, o que é que diz a lei, né? Então não tinha muito o que inventar. Tá claro isso? Tá? Então, aliás, informe-se, a lei existe, né? E se você é uma pessoa corretinha, siga a lei. Tá? Ah, mas todo mundo usa. Aí lembra da mamãe, né? Do papai que fala assim, o titio, né? A titia, sei lá quem, que fala assim, você não é todo mundo, né? Então olha pro dedão, o dedão também diz, a digital diz que você não é todo mundo, você é só você, tá? Cada digital é única, então você é só você. Tranquilo? Beleza? Falei aqui um monte de coisa doida, né? Mas tá maneiro. 44 foi, vamos para 45. 45 diz o seguinte: as greves dos rodoviários em São Paulo e no Rio também, mesmo após acordos celebrados pela categoria, né, fizeram lá um acordo, celebrado é acordos já fechados, devem ser tratados a nível de polícia. Tá.
Qual é o assunto desse textinho aí, que é pequenininho? É greves rodoviárias, certo? Então, a gente bota aí, greves. Tá? Aliás, eu botei ali dos rodoviários, mas vou deixar para o tema. Essas greves aí, que a gente já viu, são dos rodoviários. E isso já vai recair, tal como eu estava falando, sobre o tema, que é a especificação do assunto. Então, o tema é a greve dos rodoviários. E aí, esses rodoviários, só para localizar, do Rio, são do Rio, de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos botar as siglas aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, já que ele bota ali entre parênteses, Rio também. E ele disse lá que mesmo após acordos celebrados pela categoria, devem ser tratados a nível de polícia, Se já teve acordo aqui, era para estar tudo bem, mas o cara diz que, independente disso, tinha que ser resolvido, com situação de polícia, Então, para ele é uma parada mais grave, Então, vamos lá. Como é que a gente anota isso? Que apesar de acordos entre os rodoviários grevistas, rodoviário normalmente motorista de ônibus, Grevistas em São Paulo e Rio, o caso requisitaria, exigiria intervenção ou participação, tanto faz, intervenção policial. Deve ter rolado alguma coisa grave para o cara dizer essa parada aí, Eu já não vou lembrar dessa greve, que volta e meia tem greve, então a gente já não se perde, nesse meio tempo também não diz que ano foi isso, então, enfim, não importa mais. Mas esse foi o centro aí, a ideia central desse texto, que ali ele, de certa forma, veicula aí a opinião dele na hora que diz que tinha que ter sido tratado pela polícia e não com acordo lá entre os caras lá. Tá claro isso? Tá? Certo? Tranquilo? Então, fechou 45? Se você anotou de outra maneira, tá de boa, desde que diga a mesma coisa, o mesmo conteúdo, a mesma informação. Valeu? Então é isso aí, fechamos mais uma bateria. Tranque, partiu e fui.